O Godzilla do filme de 1954 é mais do que apenas um monstro cinematográfico. Ele é uma representação simbólica dos medos, traumas e preocupações do povo japonês após os horríveis fatos da Segunda Guerra Mundial. Dirigido por Ishiro Honda, o filme Godzilla introduziu ao mundo uma criatura colossal e assustadora, que emergiu das profundezas do oceano para aterrorizar Tóquio. No entanto, por trás dos efeitos especiais e da ação dramática, Godzilla carrega um peso cultural e histórico profundo. Nesse filme, o icônico Godzilla não é apenas uma criatura monstruosa, ele é uma metáfora vívida das consequências devastadoras de uma guerra tecnológica nuclear. Sua origem como criatura despertada, imutada pela radiação nuclear, ressoa com as experiências traumáticas do povo japonês, especialmente após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Assim, Godzilla transcende o papel de um simples vilão do cinema, tornando-se um símbolo poderoso da destruição, trauma e resiliência. Ao longo das décadas, ele continuou como uma figura emblemática, não apenas no cinema japonês, mas também numa cultura global, deixando um legado duradouro como ícone de cinema e catalisador para reflexões sobre o perigo de uma guerra tecnológica e nuclear. Sejam bem-vindos ao canal Dimensão Fantasma. Após o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, o Japão emergiu em um período de devastação sem precedentes. Os ataques nucleares devastadores de Hiroshima e Nagasaki deixaram o país em ruínas físicas e emocionais. Milhares de pessoas morreram, enquanto muitas outras sofreram os efeitos a longo prazo da radiação nuclear. A destruição e os sofrimentos causados pelos bombardeios atômicos deixaram uma marca indelével na psique coletiva do povo japonês, gerando assim profundos medos e traumas nucleares que ressoaram por décadas. Nesse contexto de desolação e temor, surgiu Godzilla, em 1954. Um monstro colossal e indomável que emergiu das profundezas do oceano para semear o caos e a destruição de Tóquio. A criatura é concebida pela primeira vez na imaginação dos cineastas japoneses, representando muito mais do que apenas uma ameaça fictícia. Ela personificava os medos e os traumas nucleares que assombravam a nação japonesa. O Godzilla, como uma criatura despertada, imutada pela radiação nuclear, refletia diretamente as experiências traumáticas do povo após os ataques nucleares. Suas origens obscuras, sua natureza monstruosa, evocavam horrores da guerra e as consequências devastadoras da tecnologia nuclear. Godzilla não era apenas um monstro, ele era uma metáfora viva dos perigos e da guerra nuclear, além da imprudência humana. Além disso, a destruição implacável causada por Godzilla nas cenas do filme ecoavam das memórias dolorosas da destruição real provocada pelas bombas atômicas. Os edifícios derrubados e o caos das ruas, além do desespero das pessoas, lembravam vividamente os horrores da guerra e reacendiam os medos nucleares latentes na consciência do povo japonês. O surgimento do Godzilla como uma metáfora para esses medos e traumas foi profundamente significativo. O monstro não apenas personificava os horrores da guerra nuclear, mas também servia como símbolo de advertência para gerações futuras. Ele apresentava os perigos da arrogância humana e da necessidade urgente para evitar as repetições do passado. Assim, Godzilla transcendeu as telas do cinema para se tornar um ícone da cultura duradoura no Japão. Sua história e significado continuaram a ressoar ao longo das décadas, lembrando a humanidade dos perigos da guerra e da destruição nuclear. Godzilla não era apenas um monstro fictício, ele era um lembrete sombrio da fragilidade humana e da responsabilidade que todos temos de proteger o mundo de guerras. No filme de 54, Godzilla é retratado como uma criatura monstruosa e imponente, cuja aparência e características refletem tanto uma origem quanto sua função simbólica. A análise da aparência e características do Godzilla revela camadas de significado que vão além da sua representação como um mero monstro cinematográfico. Visualmente, Godzilla é representado como um réptil gigantesco, com escamas grossas cobrindo todo o seu corpo maciço. Sua pele é áspera e texturizada, sugere uma característica antiga e primal, evocando uma sensação de temor e admiração ao mesmo tempo. Isso o torna muito imponente. Seus olhos, embora sem expressão, transmitem uma intensidade sombria e maligna, acrescentando uma dimensão de terror à sua presença de tela. Além disso, suas características físicas incluem garras afiadas, dentes pontiagudos e uma cauda grossa e poderosa, enfatizando sua natureza predatória e destrutiva. O significado simbólico do Godzilla, como uma força da natureza descontrolada, é evidente em sua representação como invencível e indomável. No filme, Godzilla é retratado como uma ameaça imparável, que causa destruição e caos por onde passa, sem qualquer consideração pelas vidas humanas ou pelas estruturas criadas pelo homem. Sua presença é acompanhada por desastres naturais catastróficos, como terremotos e tsunamis, ampliando ainda mais sua aura de terror e
poder. Além disso, Godzilla é frequentemente associado aos elementos da natureza, que simbolizam a ira divina e uma justiça cósmica. Sua origem obscura e sua capacidade de surgir das profundezas do oceano invocam imagens de criaturas mitológicas e lendárias, representadas como se fosse um incontrolável poder da natureza. Assim, Godzilla é mais do que apenas um monstro. Ele personifica a própria essência da natureza implacável e indomável. A origem da mutação do Godzilla é devido à radiação nuclear, que são aspectos fundamentais para sua caracterização e simbolismo no filme. Sua criação como resultado da exposição à radiação sugere uma crítica direta aos perigos da tecnologia nuclear e os efeitos devastadores e sombrios dela. Godzilla é essencialmente uma manifestação física dos horrores da guerra. Além disso, a mutação do Godzilla, devido à radiação nuclear, serve como uma metáfora para a capacidade do homem de criar sua própria destruição. Sua transformação de uma criatura pacífica em um monstro de proporções gigantescas é um lembrete sombrio dos perigos das intervenções humanas e da sua natureza. Em suma, a aparência do Godzilla e as características do filme de 54 revelam não apenas um monstro cinematográfico, mas também uma poderosa representação simbólica da natureza descontrolada e dos perigos da tecnologia nuclear. Sua origem e mutação, devido à radiação, acrescentam uma camada adicional de significado, destacando sua função como um aviso sombrio sobre os perigos da guerra e da destruição ambiental. Embora o ano de 1954 seja lembrado por muitos como o ano do nascimento do ícone de cinema dos monstros, Godzilla, não foi apenas um filme sobre uma criatura gigante que aterrorizava uma cidade. Dirigido por Ishiro Honda e produzido pela Toho Studios, o filme japonês Godzilla transcendeu as expectativas do gênero, emergindo como uma poderosa metáfora para as experiências traumáticas vivenciadas no Japão na Segunda Guerra Mundial. Explorar as intenções dos cineastas japoneses por trás de Godzilla requer uma compreensão profunda sobre o contexto da época. O Japão estava se recuperando dos horrores da Segunda Guerra Mundial, incluindo os ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Esses eventos deixaram cicatrizes indeléveis na sociedade japonesa, moldando a maneira como o país via a tecnologia nuclear e a guerra. Ao criar Godzilla, os cineastas japoneses buscavam mais do que entretenimento. Eles queriam contar uma história que refletisse as profundas ansiedades e preocupações do povo japonês em relação às consequências da tecnologia nuclear. Godzilla, o monstro titânico que emerge das profundezas do oceano para destruir Tóquio, personifica não apenas a destruição física causada pelas poderosas armas, mas também as feridas tecnológicas e emocionais deixadas para trás pelo conflito. A figura imponente do Godzilla serve como um lembrete assustador do poder descontrolado da humanidade. Sua origem é revelada, mais tarde, como resultado de testes nucleares, estabelecendo assim uma conexão direta da criatura com as experiências traumáticas do Japão durante a guerra. Godzilla não é apenas uma força da natureza, ele é a consequência monstruosa das ações humanas imprudentes. A destruição causada por Godzilla ecoa nos horrores da guerra e dos bombardeios que o Japão sofreu durante o conflito. As cenas de ruínas fumegantes e pessoas desesperadas tentando sobreviver evocam memórias dolorosas da devastação e da violência causada. Para os cineastas japoneses, Godzilla era uma oportunidade de confrontar esses traumas e iniciar um diálogo sobre a implicação profunda da guerra. Além de ser uma representação visual da destruição, Godzilla também simboliza o medo do desconhecido e a impotência diante de forças incontroláveis. Sua presença imponente desencadeia uma onda de pânico e desespero entre os habitantes de Tóquio, ecoando os sentimentos de vulnerabilidade experimentados pelos japoneses durante a ameaça nuclear da guerra. No entanto, Godzilla não é apenas um filme sombrio. Ele também carrega uma mensagem de advertência poderosa sobre as consequências destrutivas da arrogância humana e da busca desenfreada por poder. Godzilla, em última análise, é derrotado não por armas convencionais, mas um dispositivo controlado por cientistas conhecido como Oxigênio A, que se baseia na ciência e na cooperação internacional para neutralizar o monstro. Essa mensagem de esperança reflete o desejo dos cineastas não apenas de retratar os horrores da guerra, mas também de destacar a importância de responsabilidade e da solidariedade global na presença de futuras catástrofes. Godzilla torna-se, assim, mais do que apenas um filme de monstro. É uma meditação profunda sobre a natureza humana e o poder da tecnologia, além da necessidade urgente de aprender com os erros do passado. A exploração das intenções dos cineastas revela um trabalho cinematográfico profundamente enraizado na história e na experiência coletiva do Japão. Ao contar a história de um monstro que aterroriza a cidade, os cineastas encontraram uma maneira poderosa de expressar os traumas e as esperanças de uma nação que emergia das cinzas da guerra. Godzilla não apenas entreteve a audiência, mas também desafiou a refletir as consequências devastadoras da guerra tecnológica, destacando a necessidade urgente de busca por um caminho futuro pacífico
e mais seguro para todos. O impacto imediato de Godzilla em 1954 foi profundo e visceral. No Japão, onde as memórias da devastação de Hiroshima e Nagasaki ainda estavam frescas, o filme serviu como um espelho distorcido dos temores e da ansiedade da época. A representação metafórica de Godzilla como uma criatura monstruosa, despertada e irradiada pela atividade nuclear, ressoou profundamente no público japonês, encenando horrores da guerra e os perigos da tecnologia fora de controle. A imaginação coletiva foi capturada pela narrativa do filme, que explorou não apenas a destruição física causada por Godzilla, mas também suas implicações psicológicas e morais da humanidade, diante de toda a sua força incontrolável. A analogia com traumas de guerra e os dilemas éticos da era nuclear deixam uma marca indelével na psique coletiva japonesa. Entretanto, o verdadeiro legado de Godzilla transcendeu as fronteiras do cinema. O sucesso inicial do filme gerou uma série de sequências e spin-offs, estabelecendo não apenas Godzilla como ícone cultural, mas também inaugurando o gênero Kaiju, dando origem a uma franquia que se estenderia por décadas. A influência de Godzilla na cultura japonesa é inegável. Sua imagem icônica foi imortalizada em inúmeras formas de mídia, desde filmes até mangás, videogames e brinquedos. O monstro gigante se tornou um sinônimo não apenas de terror, mas também de heroísmo, representando o espírito indomável do Japão dos desafios aparentemente insuperáveis. Além disso, a saga Godzilla inspirou uma série de cineastas, artistas, escritores pelo mundo todo, moldando o imaginário coletivo e influenciando gerações de pessoas criativas. As estéticas e as temáticas introduzidas por Godzilla permaneceram na cultura pop japonesa, deixando sua marca em obras que vão desde anime até a literatura de ficção. No entanto, o legado de Godzilla não se restringe apenas ao Japão. O monstro atômico conquistou uma base de fãs global e se tornou símbolo reconhecido internacionalmente. Sua presença foi sentida em Hollywood, onde foi reinventada em várias ocasiões, incluindo adaptações americanas e crossovers com outros monstros, como Godzilla. Além disso, a influência de Godzilla se estendeu para além do cinema, moldando uma indústria de entretenimento como um todo, seja inspirando outros filmes de monstros gigantes ou influenciando o desenvolvimento de efeitos especiais. O legado de Godzilla pode ser sentido em muitas outras produções, desde cinematográficas até televisivas. Em suma, o impacto imediato de Godzilla de 1954 foi apenas o começo de uma jornada épica que moldaria a cultura pop japonesa para sempre, desde suas raízes como o conto de terror nuclear até sua ascensão como ícone global. Godzilla continua a ecoar através das décadas como testemunho do poder duradouro do cinema para cativar, inspirar e provocar reflexões sobre os temas mais profundos e da condição humana. Ao longo das décadas, os filmes do Godzilla têm sido a vitrine para o avanço das técnicas de filmagem e efeitos especiais. Desde 1954 até as produções mais recentes, a maneira como o Rei dos Monstros é trazido à tela tem evoluído significativamente, proporcionando assim um impacto visual cada vez mais impressionante e imersivo ao público. No filme original, de 1954, dirigido por Ishiro Honda, as técnicas de efeitos especiais eram bastante rudimentares, mas inovadoras para a época. O Godzilla original era interpretado por um ator vestindo um traje gigante de borracha, enquanto as miniaturas de edifícios e cenários foram construídas para serem destruídas e criar assim a ilusão de uma cidade sendo devastada por um monstro gigante. Essa abordagem de efeitos práticos, combinada à cinematografia habilidosa de Honda, estabeleceu um tom que marcou a franquia Godzilla. À medida que a tecnologia avançava, os filmes do Godzilla começaram a incorporar técnicas mais avançadas de efeitos visuais. Na década de 60, a Toho Studios introduziu o uso de marionetes e bonecos animatrônicos para dar vidas aos monstros, o que permitiu uma maior articulação e realismo para as cenas de batalha. Além disso, os modelos em escalas mais detalhadas foram criados para representar a cidade destruída por Godzilla, resultando em uma sequência de destruição mais impressionante. Com o advento da computação gráfica, CGI, nas décadas de 80 e 90, os filmes de Godzilla experimentam uma evolução de efeitos especiais. O filme Godzilla de 1998, dirigido por Roland Emmerich, foi um marco nesse aspecto, utilizando CGI para criar um monstro e cenas de destruição numa escala nunca antes vista. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, sua contribuição para o avanço tecnológico da franquia não pode ser subestimada. No entanto, foi com o retorno da franquia Godzilla para as mãos japonesas que os efeitos especiais atingiram novos patamares. O filme Godzilla Final Wars, de 2004, dirigido por Ryuhei Kitamura, combinou técnicas práticas com CGI de última geração para criar cenas espetaculares e batalhas de monstros épicas. Desde então, a Toho Studios continua aprimorando suas habilidades em efeitos visuais, resultando em filmes como Shin Godzilla, de 2016, que recebeu a aclamação do público por seus efeitos especiais cinematográficos impressionantes. Com o sucesso de Shin Godzilla e o renascimento da franquia Godzilla pela Legendary Pictures nos Estados Unidos, as tecnologias de efeitos especiais continuam a evoluir. Os filmes americanos de Godzilla, como Godzilla de 2014 e Godzilla Rei dos Monstros de 2019, combinam CGI de ponta
Com técnica, ele que criou o traje de borracha que era usado pelo ator para dar vida ao monstro. O traje pesava cerca de 100 quilos e exigia uma grande habilidade do ator para se mover de forma natural e convincente. O rugido de Godzilla se tornou uma das marcas mais registradas do personagem. Foi criado misturando o som de luvas de couro sendo raspado em cordas de contrabaixo e o som de instrumentos musicais distorcidos. Ao longo dos anos, a altura de Godzilla variou consideravelmente ao longo dos filmes. Em algumas produções, ele é retratado como tendo 100 metros de altura, olha com Kong, no filme Kong vs Godzilla de 1962. Foi um grande sucesso de bilheteria, reconhecido como cidadão de Tóquio, recebendo um certificado de nascimento e uma carteira de identidade em uma cerimônia especial. Isso destacou ainda mais o lugar especial que o monstro ocupa na cultura japonesa. Obrigado por assistirem nosso vídeo. Se gostou, deixe um like e comente aí embaixo. Até a próxima!